Olá, irmãos, a paz. Eu estou voltando a fazer alguns vídeos para o canal, né? E em relação à obra de Deus, né? Uma reflexão, né? Sobre as coisas que eu tenho visto nos últimos tempos, em relação ao comportamento, né, do povo cristão. E eu queria trazer, né, hoje coisas assim que eu tenho observado de um tempo para cá sobre o comportamento cristão, na organização, né, da administração, né, vamos dizer assim, das coisas de Deus. E eu tenho visto, irmão, o quanto o povo que se diz ser povo de Deus não tem tido conhecimento, né, de como administrar, né, as coisas do eterno, por assim dizer. Um dos pontos que eu quero trazer em relação, por exemplo, em fazer a obra, né, em carregar um cargo eclesiástico dentro da igreja. E uma das coisas que eu vejo muito, por exemplo, que nos dias de hoje tem tido muito, são cursos, né, que você vê na internet, que a pessoa ela forma em pastor, forma em diácono e forma em vários cargos eclesiásticos. Não estou dizendo aqui que eu seja contra esses cursos. Para mim é necessário, né, você aprender a como desenvolver aquele cargo dentro da casa de Deus. Mas o que eu tenho achado que é errado, irmão, é que às vezes as pessoas têm ido até a internet e feito cursos de pastor e pegando credencial e dizendo para as pessoas que é pastor, né? E às vezes as pessoas nem chamado têm, né? Porque a Bíblia, irmãos, ela é um livro de regra. Ela é um livro de regra. A casa do Eterno não pode ser levada de qualquer maneira. A casa do Eterno existe regras e leis. Não funciona com Deus a teologia. Isso não funciona. A Bíblia é um livro para ser estudado, irmão. Ela não é um livro para ser somente lido. Ela é um livro para ser estudado. Então, assim, você vê cristãos que, se brincar, nunca leu nem o livro de Tito, que é uma página só, e fica dizendo que é pastor, né? E não tem chamado. Uma das regras, por exemplo, que a gente vê, né, de chamada da casa de Deus é 1 Timóteo capítulo 3, onde fala que aquele que deseja o psicopata, esse excelente obra deseja, né, mas é necessário que, a palavra necessário no grego significa, é indispensável que seja, né, marido de uma mulher só, que não seja espancador, iracundo, né, são uma lista grande, mais para baixo fala sobre o diaconato. Então a palavra de Deus fala que quem deseja, né, ele deve se enquadrar naquele perfil bíblico. E às vezes o cara tem duas mulheres, né? Usa droga, faz tudo quanto há de errado e diz que é pastor, né? Pô, irmãos, as coisas de Deus é muito sério. Põe uma coisa na sua cabeça, você, até você que fez esse curso. Não estou aqui para criticar nem falar mal de você, mas repensa a sua vida. Se você deseja, quer ser, tudo bem, põe aos pés do Senhor, mas pensa bem do que você quer, porque isso é muito importante e Deus vai te pedir conta. Tá? Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz que Deus vai pedir conta, né, das almas aos pastores. Deus vai pedir conta das almas. Então, às vezes, você está pondo a mão em coisa que Deus não te deu estrutura para você mexer. E você está mexendo. E o que eu mais vejo nos últimos tempos, irmãos, pela falta do conhecimento, né, que é o que está escrito em Osés capítulo 4, versículo 6, né, o meu povo perece por falta de conhecimento. E pelo que rejeitaste o conhecimento, também te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, e não terei piedade dos vossos filhos, diz o Senhor. Então Deus já, naquela época, Deus já estava mostrando de um povo que não tinha conhecimento e ainda estava rejeitando o conhecimento. E a gente está vendo as coisas acontecendo no tempo de hoje. Você pergunta para o cristão se ele lê Bíblia ou não lê. Cristão que não lê Bíblia. Gente que se intitula pastor que não lê Bíblia. A vida toda errada. Toda errada. Tá? Para você ter ideia, se você fazer uma análise bíblica de como os obreiros eram escolhidos naquele tempo, né, não só se encaixando em 1 Timóteo capítulo 3, mas também você poderia ver, por exemplo, em Atos capítulo 14, no versículo 23, onde os discípulos, eles faziam orações e jejuns, para poder escolher quem ia fazer a obra.
No livro de Lucas, meu irmão, no capítulo 6, no versículo 12 e 13, você vê que Jesus, né, que é um dos livros de oração, Jesus, ele passou a noite em oração, né, para que o Pai mostrasse para ele quem seria os 12. Né? Depois que ele desceu do monte, o Pai mostrou para ele quem seriam os 12 que andavam do lado dele. Se o Filho de Deus fez isso, meu irmão, quem é nós para fazer diferente? Entendeu? Uma coisa que eu falei na igreja há pouco tempo, se você quer pregar versículo isolado, vai para Provérbios. Está escrito lá, ó, o caminho que aos olhos do homem é reto, mas o fim deles é a morte. Pronto, pega isso e vai pregar. Mas se você for estudar a palavra de Deus, presta atenção, vai estudar no profundo. O livro de 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 15 e 16, Pedro ele fala que as cartas de Paulo é de difícil entendimento e os indoutos na fé as torcem para sua própria condenação. Então, assim, a pessoa quer pregar, não quer usar contexto, não quer usar cultura e não quer usar o que estava acontecendo na época. Eu preguei isso um tempo atrás na igreja e perguntei para as pessoas, falei assim, gente, vamos lá, a saia aqui no Brasil é uma coisa exclusiva feminina, não é? O povo tá assim, é. Falei assim, pois é, e lá na Escócia, o homem usa saia. Deus vai mandar todo mundo para o inferno? Aí todo mundo, não. Então a gente tem que aprender a trabalhar com cultura. Para com essa palhaçada de ficar apontando coisas nas pessoas que não existem. Para de apontar. Falei com eles, falei, gente, a letra J foi inventada em 1524. O nome, eu falei com eles assim, para provar para vocês que Deus trabalha com cultura. O nome de Jesus, se você for na tradição hebraica, é Yeshua. Mas aqui no Brasil, quando nós oramos e pedimos a Deus algo em nome de Jesus, uma cura, ou expulsamos o demônio, Deus ouve. Deus ouve. Por causa de uma tradução de palavra para a nossa língua e para o nosso entendimento. Deus não ouve. Porque se Deus não ouvisse cultura, né? Ele também não faria isso. Ele não ouviria nenhuma oração em nome de Jesus, só em nome de Yeshua. Então as pessoas têm que parar, meu irmão. Tem que prestar atenção, se aprofundar, entender, entendeu? Entender a palavra de Deus, entendeu? Lê lá 1 Coríntios no capítulo 12, no versículo 28, onde fala da escolha de mestres, entendeu? Que uns o Espírito, né, escolheu mestres, mas não, irmão. As pessoas não querem ler Bíblia, não quer saber de Bíblia, não quer saber de nada, entendeu? Fica subindo em cima de público, tratando as coisas de Deus como se fosse uma coisa comum. Não é assim. Não é assim. Outra coisa que eu tenho visto muitos pastores dizendo, incentivando as suas ovelhas não buscar conhecimento. Gente, põe uma coisa na sua cabeça, para de escutar o homem. Vai saber se o que o seu pastor, aquelas pessoas que estão te ensinando, vai saber se o que eles te ensinam tem fundamento bíblico. Vai ver se tem. Se a palavra de Deus fala que as pessoas estão perecendo por falta de conhecimento, você vai proibir essas ovelhas de buscar conhecimento, é porque você quer manipular, né? Só se for. Porque quando a pessoa tem conhecimento, ela vai ver o que você está fazendo de errado, ela vai te afrontar, né? Aí você não vai aceitar, porque não é possível, né? As pessoas querem agir dessa forma, manipulando as pessoas. Manipulando. Agindo de forma errada. Presta atenção, gente. A vida não é assim, não. As coisas de Deus é séria. Um dos povos mais bem-sucedidos da terra, né, que a gente vê aí, que é o povo judeu, é um povo que estuda a Torá dia e noite. Entendeu? Salmos 1 fala, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Como é que você vai meditar em algo que você não estuda? Então vai dando ideia para esses pastores aí que estão te incentivando a não buscar conhecimento e vai para o caminho. Parecendo. Aí na hora que sua vida começa a dar tudo errado, culpa o diabo, não. Culpe você mesmo pelas suas ações. Entendeu? Dizendo, o diabo está levantando contra a minha vida, ora por mim. Não, não é o diabo, não, é você. É você. Porque tem coisa, irmãos, que o diabo, tem coisas que eu acredito que o diabo, ele pega um caderninho, uma caneta, sabe? Ele pega um papel, uma caneta assim, ó, ele senta e anota para aprender com o crente. Você sabe por causa de quê? Porque o crente tem hora que ele passa do limite que até o diabo assusta. Aí o diabo fala, não, tem que aprender com isso aí, porque essa técnica aí é nova.
né? Nem ele, com toda a experiência dele, ele conseguiu ver coisas que estão acontecendo nos últimos tempos, que não é possível, gente. Não é possível, sabe? E na igreja lá eu chamei, né? Perguntei na igreja lá, falou, gente, tem alguém que é formado na área do direito, né? Numa igreja que eu preguei esses dias. A pessoa pegou e falou, tem, sou eu e tal. Aí eu perguntei ela algumas coisas a respeito da área do direito, né? Falou, olha, alguém pode tirar a vida de alguém, de acordo com as leis brasileiras, por tirar? Ela tá assim, não. Falei, mas se for por legítima defesa, e ela tiver toda ligada, toda legalizada de acordo com a lei. Ela falou assim, aí o caso, né, aí a gente conversando, viu, o caso pode ser julgado, né, e a pessoa ser inocentada, porque foi por legítima defesa e defesa da vida própria. Se as coisas do homem é desse jeito, por que o ser humano está levando de outra forma? Por que o ser humano está levando as coisas de Deus de outra forma? Se para você ser médico, você ser psicólogo, você ser qualquer coisa, você precisa de aprender técnicas, aprender como é trabalhado aquilo, porque que as coisas já têm que ser de qualquer jeito. Aí vê um monte, né, como diz um rabino que eu gosto muito de ouvir, vê um monte de zezão da teologia, mas é Deus que revela. Ah, é assim, então é Deus, então você quer ficar em casa sentado esperando Deus colocar a Bíblia toda dentro da sua cabeça, né? O que eu sei, afinal de contas, é especial, né? Você não precisa estudar. Porque Deus está 24 horas, né, te mostrando tudo. Deus sempre precisa te fazer nada, né? Irmãos, essa tem sido a maior vergonha nos últimos tempos. Nós somos a geração da história que mais tem conhecimento, tem acesso ao conhecimento, né? E não busca. Se você for numa sinagoga, os rolos de Torá é dessa altura e dessa grossura. Naquele tempo era difícil para o povo estar carregando rolos de Torá. Hoje em dia, não. Hoje em dia você pega uma Bíblia, né? Uma Bíblia, ela é dessa finura e desse tamanho. Você tem todos os livros, você tem um celular, você coloca milhares de livros no telefone, né? Você tem acesso ao conhecimento. Aí eu te pergunto, né? Por que você o que você vai dar de desculpa para Deus quando ele te pedir conta da sua vida? Para de ficar com empolgação com cargo, irmãos. Vocês não têm ideia do tanto de convite que eu já tive para ser pastor. Já quiseram pôr igreja na minha mão, me pagar salário, quiseram me ungir com óleo. Sabe o que eu disse para todos? Não. Você sabe por causa do que é não? Não é o meu chamado. Deus não disse isso para mim. O dia que Deus disser isso para mim, aí é diferente. Entendeu? Minha vida ela tem que estar 100%, como está dizendo ali, ó. É igual eu expliquei antes, é indispensável, né? Está escrito no grego, em 1 Timóteo, capítulo 3, né? E todo que deseja a obra de psicopata, excelente obra deseja, mas é indispensável que o homem seja assim, 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 assim. Se você não é daquele jeito, eu sinto muito, você não é pastor. Você não é. Você não tem exemplo para dar para as pessoas. Você está errado. Entendeu? Você está errado. Mas só que a pior coisa que eu vejo nisso daí é aquilo que eu li num livro rabínico, né, com o rabino explicando que o tolo, né, ele é uma pessoa assim, se você chegar para ele e falar assim, aqui, ó, esse pente aqui é de plástico, ele vai dizer para você assim, não, é de vidro. Aí você fala, não, para te provar que é de plástico, eu vou pôr fogo nele. Aí, ó, ele pôs fogo, ele derreteu. Ele é de plástico. Ele fala assim que o tolo ele vai criar, né, uma teoria dentro de si para que ele mesmo acredita que esse pente aqui é de vidro. E ele vai falar que ó, o vidro derreteu. Ele vai dizer desse jeito para você. Entendeu? Sabe por causa de quê? Porque ele é tolo. Entendeu? Porque ele não aceita correção. Entendeu? Então, essa é a questão dos últimos tempos. Entendeu? Reflete, irmão, põe na sua cabeça, pensa na vida que você está levando dentro da igreja. Entendeu? Que desculpa você vai dar para Deus? Mas o pastor pediu, eu aceitei. Problema seu. Entendeu? Você vai pagar o preço do mesmo jeito. Entendeu? Às vezes, irmãos, a gente fala assim com indignação, que eu vou falar para você uma coisa, eu tenho visto tanta asneira dentro da casa de Deus, sabe? Você liga a internet, você liga a televisão, ou você vai numa igreja visitando, você vê asneira em cima de asneira, irmão. Só coisa errada, os caras não tem nada de Bíblia. Gente, é o fim dos tempos. Vamos acordar antes que seja tarde. Fica aí para sua reflexão, tá? Deus te abençoe e fique na paz.